Meus amigos, já não é novidade que o Boruto está prestes a morrer no conteúdo do mangá, já que no capítulo 66 a gente teve ali todo aquele desfecho dele com o Kawaki, com o Naruto e tal, decisão de sacrifício do Boruto, o Kawaki foi lá, acertou ele no peito e simplesmente deixou ali o cliffhanger que a gente não sabe ainda o que vai acontecer no próximo mês. Se teremos o Boruto recobrando sua consciência e continuando como se nada tivesse acontecido, ou se de fato tudo aquilo que foi construído no capítulo 66 foi feito exatamente para dar um desfecho em que o Boruto acabaria morrendo. E até aí tudo tranquilo, mas a gente sabe que qualquer um desses dois cenários que acabem acontecendo, a gente sabe que terão consequências ali pro decorrer da obra. Seja com o Boruto continuando ali vivo, como o Moshiki ainda causando problema, o problema do karma ainda não sendo resolvido, como também o fato do Boruto morrer e acabar impactando ali outros personagens, e também o decorrer da obra sem o protagonista, né? Até porque a gente sabe que uma hora ele volta, mas até ele voltar, consequências realmente acontecerão. E dentre essas consequências a gente tem ali várias, mas no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre uma em específico, que envolve a Sarada, né, a melhor amiga ali do Boruto, desde o começo da obra, desde o começo do Gaiden, desde que simplesmente tudo foi apresentado. Já que o questionamento sobre essa morte do Boruto traria ali a questão se a Sarada despertaria ou não o seu Mangekyo Sharingan. Então é basicamente esse o tópico do vídeo de hoje. Sarada vai ou não despertar o Mangekyo Sharingan após a morte do Boruto dentro do conteúdo do mangá. Lembrando, pessoal, que esse é um tópico que ainda segue em aberto, a gente vai comentar sobre as possibilidades que ainda tem aqui dentro do mangá, tanto com o que a gente já viu, quanto com o que a gente pode ainda ver dentro do conteúdo. Então, basicamente, todo o conteúdo desse vídeo vai girar em torno de teorias e também de especulações aí sobre o Sharingan e o Mangekyo Sharingan. Lembrando que se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se possível, mano, se inscreve aí para não perder mais vídeos como esse. E então é isso, vamos lá conferir o vídeo de hoje que ele tá realmente bem interessante. Pois bem, meus amigos, comentando então aqui meio por cima como funciona o processo de despertar ali do Mangekyo Sharingan, como foi descrito, mano, ao longo de toda a obra de Naruto ali, da obra clássica, Shippuden, mangá, anime e tudo mais, a gente tem plena consciência de que o Sharingan ele é simplesmente o recurso que mais sofreu retcon dentro do conteúdo da história. Seja alterações de como ele desperta, de como os Tomoes podem se manifestar, como o Mangekyo Sharingan desperta, suas habilidades, erratas, retcons e por aí vai. Realmente, ao longo da obra, o Sharingan foi uma das coisas que mais sofreram alterações ali na sua base de escrita até o final da obra, então não é novidade nenhuma dizer aqui pra vocês que simplesmente o autor tem total liberdade para ele pegar o que ele construiu e modificar ao decorrer da obra. Então, com relação a Sarada, nada disso é muito improvável, então o autor pode simplesmente pegar e trazer ali o Mangekyo Sharingan dela a hora que ele bem entender e no momento que ele bem entender, no contexto que ele quiser e da forma como ele quiser. Porém, o que a gente tem que se questionar é os pontos que o Sharingan foi despertado e também o Mangekyo foi despertado no conteúdo da obra original. Pois segundo o Databook 3, que foi lançado por volta lá de 2010, quase 12 anos atrás, do conteúdo que a gente ainda recebe até hoje, ele descrevia o despertar do Mangekyo Sharingan basicamente como o seguinte: sendo o Mangekyo Sharingan um doujutsu que simplesmente desperta ou evolui com o acontecimento de que o usuário desses olhos, desse doujutsu em específico, ele tenha que simplesmente executar a morte de alguém muito querido, ou um amigo muito próximo, ou um familiar que ele simplesmente ame muito. Essa sempre foi a descrição dada ali pro Mangekyo Sharingan, tanto no conteúdo canon quanto no conteúdo dos fillers. Então, se o cara tá ali, tem o Sharingan de nível 3, acontece algum evento ali que simplesmente acabe impactando ele de tal forma emocional ali, ele pode simplesmente chegar e despertar o Mangekyo Sharingan. Então a obra sempre deixou descrito dessa forma e o Databook 3 também enfatiza muito exatamente por esse método. Se o cara vai ali ver o amigo dele morrendo ou ele simplesmente causa a morte de tal pessoa, ele simplesmente por conta desse sentimento, ele vai despertar o Mangekyo Sharingan. Porém, isso funciona muito bem na teoria, já que o Databook 3 é uma parada que foi lançada lá em 2010, então haviam alguns conceitos dessa época que acabaram sofrendo alterações no decorrer da obra. Então algumas coisas que estão presentes dentro desse Databook, sim, elas são tratadas como verdade, elas são tratadas como fato. Porém, o que a gente sabe é que no final do dia, o mangá é a mídia que simplesmente vai valer, tratando simplesmente o Databook como um extra ali, um complemento da obra original. Então à medida que a história
história da obra ali, do mangá em si, ela avança, a gente sabe que o mangá sendo canon, ele vai ter muito mais relevância do que um material que simplesmente pode se tornar obsoleto com o passar do tempo. Afinal de contas, são 12 anos que esse material saiu, então basicamente o autor tem total liberdade para pegar o que ele construiu dentro do databook e simplesmente criar brechas ou novos caminhos ali para ele trilhar, que possam desenvolver a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, indo basicamente contra o princípio que ele havia construído antes. Isso se chama basicamente retcon. E como eu disse pra vocês, o Sharingan não é novidade nenhuma que vem sendo tratado dessa forma ao longo do tempo, já que se vocês pegarem para analisar todos os contextos que foram dados até aqui, simplesmente algumas coisas não batem uma com as outras, como por exemplo o caso do Madara e também do Izuna, o irmão dele, que despertaram ambos o Mangekyo Sharingan, simplesmente matando ali seus aliados, né? Então, nesse contexto, não seria ali a pessoa que eles mais amavam, e sim aliados, ou melhores amigos, ou qualquer outra coisa do tipo. Só que na realidade, os dois ali, eles eram muito apegados, então na realidade, para que um deles tivesse que despertar o Mangekyo, ou o Madara tinha que matar o Izuna, ou o Izuna tinha que matar o Madara. Então, mesmo assim, o autor criou ali uma brecha para que eles matassem aliados e despertassem ambos o Mangekyo Sharingan. Aí depois a gente pega ali, por exemplo, o caso do Itachi. O Itachi ele não matou o Shisui. Ele nem tinha plena certeza de que o Shisui havia morrido quando ele se jogou ali no rio Nakano. Então, no momento que o Shisui se sacrificou ali, entre aspas, ele foi lá e se jogou no rio, o Itachi pegou e despertou o Mangekyo Sharingan sem necessariamente ele matar o Shisui. Ele acabou simplesmente presenciando ali a morte dele, mas não passou de nada além disso. Então, mais uma vez, mesmo o Shisui sendo o melhor amigo do Itachi, como a gente já conhece, a gente sabe que tudo que o Itachi mais amava e tudo que ele mais protegia, o que ele queria bem, era na verdade o próprio Sasuke. Então, segundo esse ponto aí que envolve a obra original e também o databook, o Itachi teria que matar o Sasuke para ele despertar o Mangekyo dele, e não necessariamente o Shisui, porém a obra vai lá e enfatiza dessa forma. Só que até aqui não tem tantos problemas, a diferença que acontece aqui se trata mais ou menos com o caso do Obito e também com o caso do Sasuke. Com o caso do Obito, o autor simplesmente pegou uma brecha ali dentro do que ele criou e fez com que o Obito simplesmente pulasse do Sharingan de nível 3 diretamente para o Mangekyo Sharingan. Então, com a morte da Rin ali pelas mãos do Kakashi, né, que era um time dele, os melhores amigos dele, ele acabou evoluindo não somente o terceiro Tomoe, como também o Mangekyo Sharingan em um evento traumático. Então, essa também foi mais uma brecha que o Kishimoto achou para simplesmente entregar o Mangekyo Sharingan pro Obito, com um impacto ali tão forte para ele que ele acabou pulando 2 estágios com uma pedrada só. E agora com o caso do Sasuke, mano, ele ainda é mais específico, porque o Sasuke, ao longo da obra, realmente, no começo ele amava muito Itachi, só que depois ali do massacre dos Uchihas, né, que o Kishimoto ali também não quis colocar o Sasuke como Mangekyo Sharingan desde o começo da obra, porque ele simplesmente não quis, porque contexto tinha, né, por conta do massacre dos Uchihas ali, todo mundo morreu e tal, só que no final ele preferiu deixar o Sasuke ali com o Sharingan de nível 1, né, sendo que com o Obito ele foi ali e fez diferente, né, tipo, a Rin morreu, beleza, dá o terceiro Tomoe e dá o Mangekyo pra ele. Aí com o Sasuke, todo mundo morreu, os pais dele morreu, todos os amigos dele morreram, os parentes, todo mundo próximo ali morreu, beleza, Sharingan de nível 1, ok, 2 pesos, 2 medidas ali pro contexto do Sharingan, né, fazer o que? É isso, foi assim e tá assim até hoje. Só que o porém nisso tudo é que ao longo da trajetória do Sasuke ele sempre agiu ali como um vingador, ele sempre teve ódio do Itachi, não necessariamente ele teve um tratamento de carinho ali com o Itachi, com o irmão ali e tal. Isso veio ali depois da morte do Itachi, só que o problema é antes disso, né, antes do Sasuke pegar e despertar o Mangekyo Sharingan, já que como a gente viu ao longo da obra, simplesmente, cara, o Sasuke matou o Itachi, né, basicamente ele causou a morte do Itachi, não que ele tenha realmente matado, o Itachi morreu da doença que ele tinha ali, não necessariamente o Sasuke matou ele, só que o que acontece ali é o seguinte, o Itachi morreu, e aí depois de uns dias, ali o Sasuke acaba ficando em coma, cerca de 3 a 4 dias depois da morte do Itachi, e aí a gente tem o período da Light Novel Jin Haisen, o dia em que o lobo uivou. Inclusive eu trouxe um vídeo aqui começando essa Light Novel, ainda não terminei, pretendo trazer pra vocês, mas já tá aqui no canal. E segundo, essa Light Novel, cara, ela se passa ali entre o período em que o Sasuke descobre a verdade sobre o Itachi e o período em que ele desperta o Mangekyo Sharingan. Ou seja, no período dessa Light Novel e também dos 4 dias ali que ele passou apagado depois dessa luta, o Sasuke ainda continuou com o Sharingan de nível 3 dele, da mesma forma que ele estava ao longo da obra. O que significa o quê? Não foi necessariamente a morte do Itachi que causou ali
o despertar do Mangekyo Sharingan, até porque ele odiava o Itachi nessa época. E sim depois que ele descobriu a verdade sobre o Itachi, que ele realmente o amava e tudo mais, e ele passou a considerar ele como um irmão, né? Como a pessoa que ele mais respeitava, a pessoa que ele mais amava, por ter feito tudo aquilo com ele, né? Ter feito ali simplesmente se sacrificar ali, sacrificar a vida dele, a honra, a reputação, o respeito que ele tinha ali por Konoha e por todo mundo, simplesmente jogar tudo aquilo no lixo para proteger o irmão mais novo dele. Então, sabendo de tudo isso, descobrindo a verdade sobre Itachi, foi que o Sasuke veio a despertar o Mangekyo Sharingan, também com mais um ponto que abriu ali uma brecha completamente diferente na história para entregar o Mangekyo pro Sasuke dias depois, semanas depois, em que o Itachi já havia morrido. Então, se for seguir por esse ponto e analisar o contexto da Sarada atualmente, ela é a última Uchiha que a gente tem viva aí, né, sem o Mangekyo Sharingan, já que os Shins pequenos ali todos eles têm. Então, pegando todas essas coisas que aconteceram aí ao longo da obra, a gente poderia dizer que sim, realmente, se o Kishimoto quiser burlar ali alguma coisa que ele já criou dentro da obra, ele pode fazer assim como ele fez com o Obito, assim como ele fez com o Sasuke, com o Itachi, com o Madara e por aí vai. Ele pode pegar o que ele escreveu e modificar ali conforme a base que ele criou. Então, tipo, não é de hoje que a gente recebe retcons aí dentro do conteúdo de Boruto, né? De Boruto, Naruto e afins. Então não seria muito difícil a gente conseguir imaginar esse cenário, até porque, mano, se pegar ali as técnicas do Mangekyo Sharingan dentro da obra original, a gente pega, por exemplo, o próprio Databook 3, que também contém aqui informações sobre o Mangekyo Sharingan e também sobre o Susanoo, e ele descreve mais ou menos o seguinte, cara, que pro cara despertar ali o Susanoo, destravar ele, o cara tem que despertar primeiro o Tsukuyomi e também o Amaterasu, coisas que somente o Itachi tinha e tem, né, despertado ao longo da obra. São poderes exatamente do Itachi, tirando o Amaterasu, obviamente, que o Sasuke também herdou, o Tsukuyomi é uma habilidade somente do Itachi. Então, como esse databook ele foi lançado ali numa época que só tinha sido apresentado, sei lá, um Susanoo, teoricamente esse seria o contexto, só que com o avanço do mangá a gente descobriu que não é necessariamente dessa forma. A mesma coisa também vale ali pro Izanagi, que era descrito que tinha que ter DNA do Hashirama e tal, para poder utilizar o Izanagi. Depois, quando apareceu o Izanami, a gente descobriu que todos os Uchihas tinham acesso a essa habilidade simplesmente por ter o Sharingan. Assim como também a gente pega a história da Kaguya ali, que começou com as guerras e tal, a gente não sabe como foi feito o fruto de chakra, e aí depois em Boruto a gente descobre que ela veio com o Ishiki, o Jubi tinha outro contexto, outro propósito. Também tem a questão ali dos Jinchurikis, que se a Biju fosse extraída, o Jinchuriki morreria, e aí depois o Kishimoto arrumou uma brecha ali dentro da história para simplesmente tirar a Kurama do Naruto sem que o Naruto morresse. Então tudo isso, mano, são alterações aí que fazem o mangá valer muito mais do que informações que a gente tem no passado, tanto do mangá quanto dos guias ali de complemento do conteúdo do mangá. Então realmente, é como eu disse pra vocês, não é muito difícil de imaginar um cenário em que a Sarada despertaria o Mangekyo Sharingan simplesmente ou sabendo da notícia, ou apenas vendo o corpo do Boruto, ou apenas estando no velório dele, ou apenas estando ali junto com outras pessoas, relembrando ali um forte sentimento. É o que realmente é descrito dentro da obra. Se o cara tem um forte sentimento e acaba quebrando ou perdendo ali alguém querido pra ele, seja vendo ou talvez nem ao menos vendo ou participando de determinada situação, o autor simplesmente pode pegar e criar o contexto para despertar o Mangekyo Sharingan. Então por isso que eu vejo que não necessariamente precisa de tudo isso que a gente viu para Sarada despertar o dela. Então é isso aqui que eu acredito. Obviamente pode mudar, pode acontecer coisas diferentes, o autor pode se basear em coisas que já foram apresentadas ou não. O fato é que esse continua sendo um tópico em aberto e a gente só vai descobrir quando o autor realmente quiser revelar. Agora, se ela vai despertar ou não, teremos que simplesmente pegar e esperar. Mas então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falando aí um pouquinho sobre o Mangekyo Sharingan da Sarada, se ele realmente vem ou não. E aí, vocês acreditam que ele vem? Vocês acham que não vem? Qual contexto vocês acham que o Kishimoto vai seguir pro roteiro desses Olhos da Sarada? Comenta aqui embaixo, mano, eu quero saber a sua opinião, deixa aí o comentário que você acha, qual seria o caminho mais interessante a seguir aí pro rumo da história. Enfim, se você curtiu, deixe seu gostei, se for novo, se inscreva, tamo junto, um forte abraço, valeu, falou e é nóis!